Agora eu chamo, para finalizar o dia, o professor Serra, Humberto Serra. Ele é presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Humberto Serra é professor da Universidade Federal do Maranhão e é chefe da unidade de telesaúde do Hospital Universitário do Maranhão. Também coordena o núcleo estadual de telesaúde do projeto Telesaúde Brasil Redes, no estado do Maranhão. Atualmente é membro da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva do Colégio Brasileiro de Cirurgiões da International Society for Telemedicine and Health. Falando assim, parece até que é importante, né? De manhã, a professora Anistela falou que estava nervosa. Ela, uma sumidade, falando que estava nervosa. Imagina eu aqui, um pobre nordestino, diante de uma plateia, já no final do dia, tentando fazer com que vocês fiquem até o final. Por favor, gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora desse evento, a professora Anistela, a professora Ana Emília. Alguém de manhã disse que provavelmente estava aqui pela amizade, eu também digo a mesma coisa. Talvez pela nossa afinidade eu esteja aqui, não tanto por méritos do que eu vou apresentar. Próximo, ou eu mesmo que passo, né? Nós vamos apresentar para vocês uma plataforma chamada Sofia, que é uma plataforma inteligente em que ela quebra paradigmas, em que ela leva a informação para quem precisa, que é o trabalhador do SUS, que está no local longínquo, quebrando, como é que se diz, facilitando e levando informação. Olha, como eu estou nervoso, professor? Levando a informação qualificada para esses trabalhadores de forma absolutamente democrática, né? A nossa história começa em 2007, quando a gente nasce como núcleo RUT, e o professor Messina é um dos culpados disso, né? Nós nascemos lá, membro da rede RUT, Messina está aqui, e desde então a gente vem fazendo atividades que eram estritamente acadêmicas. A rede RUT integrava as universidades, não tinha esse viés fora das academias, e nessa ocasião a gente fazia essas atividades aí, videoaula, transmissão de cirurgia, defesa de mestrado e doutorado. Hoje falaram aqui sobre defesa de mestrado com professores à distância, a gente já usa isso no Maranhão desde 2007. E grupo de estudos, enfim, uma série de atividades. Em 2014, nós fomos convidados pelo Ministério da Saúde para assumirmos a coordenação do Núcleo Estadual de Telesaúde. E assumimos o desafio, né? Esse programa, criado pela professora Anistela Haddad, quando então na gestão do Ministério da Saúde, atualmente chama-se Programa Telesaúde Brasil Redes, e ele visa contribuir com a qualidade do serviço do SUS, capacitando e entregando os trabalhadores e profissionais de saúde por meio de uso de tecnologia, de infraestrutura de informática e comunicação, para promover teleassistência, telediagnóstico e segunda opinião formativa. Essas teleconsultorias, na verdade, elas são um diálogo entre dois trabalhadores do SUS e a forma como a gente faz a teleassistência por via das teleconsultorias, e ela esclarece dúvidas sobre procedimentos clínicos, sobre ações de saúde e processos de trabalho. Hoje vocês não têm noção de como andam as consultas com os processos de trabalho com a nova política de financiamento da atenção primária. A gente está para ficar doido, professora. E a teleconsultoria, ela tem esse fluxo. Onde é que é a luz aqui, minha gente? Bom, um solicitante, ela pode ser feita de forma síncrona, em tempo real, ou assíncrona, e o solicitante, então, na sua forma assíncrona ou offline, ele manda a sua dúvida, que chega até um profissional, que analisa essa dúvida, e ele, então, regula essa dúvida para um outro profissional, com a melhor expertise para responder aquela dúvida. Próximo. Opa, eu que passo. Bom, a gente começou a usar isso e nós éramos cobrados de que tínhamos que apresentar muitos indicadores pelo Ministério da Saúde, pela nossa, antigamente, diretor de planejamento, agora superintendente, pela nossa gerente de ensino e pesquisa. E a plataforma que a gente usava era uma plataforma que não nos dava esses indicadores, e a gente ficava a colher planilha, catar na unha, e resolvemos, então, informatizar o caos, professor. E foi informatizando o caos que a gente conseguiu alguns resultados. Então, desenvolvemos dois sistemas, sistema de gerenciamento de teleconsultoria, de atividade de teleeducação,
Esse sistema ele é multimodular, hoje ele tem cerca de 30 módulos, e a gente consegue, por esse sistema, acompanhar, conseguir aqui, desde o ponto da implantação de um ponto de telesaúde até o nível de satisfação do usuário. E se o usuário, porventura, fica insatisfeito, a gente tem um monitor que conversa com o teleconsultor que respondeu e ele entra em contato com o usuário. A gente não quer ninguém insatisfeito, todo mundo tem que ficar satisfeito. Então, a gente monitora todas essas etapas para que esse processo não passe das 72 horas preconizadas. Para vocês terem uma noção do quanto a gente cresceu, nós estamos em 85 municípios, e vocês vão ver que a cada dia a gente está aumentando 2, 3 municípios por dia. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ficar até o final para saber, porque a gente está aumentando. A Sofia está fazendo isso para a gente. A gente tem hoje mais de 27 mil teleconsultorias recebidas, mais de 25 mil respondidas. A gente criou um sistema de teleeducação, gerenciamento de teleeducação, do mesmo molde modular, em que a gente criou um negócio chamado registro de presença online, em que as pessoas que participam das nossas atividades de teleeducação, elas fazem o registro, recebem um certificado de participação, e com isso a gente consegue saber que profissional, porque esse registro, quando ele faz esse registro, eu consigo identificar se ele é estudante, se ele é médico, se ele é engenheiro, onde ele está e onde ele trabalha. Isso a gente tem interface com a Kinesi, a gente consegue saber isso, né? Vocês terem uma noção do alcance das nossas atividades de teleeducação, o Brasil inteiro participa conosco. Na última sessão, foi quinta-feira agora, nós tínhamos 250 pontos conectados e mais de 450 pessoas registraram presença. Então, vocês imaginem que realmente a coisa é séria, né? Alguns indicadores de teleeducação, e vale ressaltar que, por exemplo, todas as web aulas que a gente transmite, elas se transformam em um vídeo, e esse vídeo é postado no YouTube. Então, hoje nós temos... Nós temos hoje 198 vídeos postados, nós temos mais de 7 mil seguidores e mais de 414 mil visualizações. Nós temos uma média de 900 visualizações por dia. Isso aqui eu atualizei sexta-feira, esse dado hoje com certeza já não é mais isso, né? Aí em 2006, a gente já tinha crescido muito, a gente precisava... vocês viram no slide da professora que tinha uma imagem do Telesaúde, que eram os bonequinhos coloridos, que representavam todos os núcleos de telesaúde do Estado, faliram todos, só ficou o nosso, e aí a gente precisou, então, dar essa cara para a gente, porque o nosso núcleo, ele é isso. Ele é inovação, essa setinha para fora é inovação, essa setinha para cima é a vanguarda, esse círculo é a união, esses outros pontinhos é a rede, enfim. Isso é a nossa marca, nós somos organizados, nós temos compromisso, a gente está sempre evoluindo e somos mais do que nunca otimistas e precisamos muito ser otimistas para a gente não morrer na praia com essa nova política que se apresenta para a atenção básica, né? Bom, em 2018, a gente resolveu, então, criar a nossa própria plataforma e a gente criou o Sistema Online para o Fortalecimento Interativo de Atenção Primária, que é a Sofia, carinhosamente para homenagear as mulheres. Né? Por que as mulheres? Porque elas são mais importantes, obviamente. Porque o nosso maior número de usuários são mulheres, o nosso maior número de teleconsultores são mulheres. Então, e aí, a Sofia nasceu porque a gente queria ter informações, ter esses dados de forma estruturada. A gente queria uma integração em tempo real com aqueles sistemas que a gente desenvolveu. Essa integração era feita com 24 horas de atraso. A gente baixava uma planilha do Ministério da Saúde, atualizava. Falou-se muito de humanização e ela era uma plataforma muito hard. A gente quis melhorar a interface humano-computador. A gente quis implantar aprendizado de máquina, vocês vão ver que a gente implantou. E a gente queria dar a nossa marca de qualidade. Afinal de contas, a gente já era gente grande, né? Já tínhamos um certo know-how, né? E aí nasceu a Sofia, que na sua folha de apresentação tem uma imagem dos Lençóis Maranhenses, nada mais justo, né? Já que ela é maranhense, genuinamente maranhense, né? E a Sofia tem alguns atores. A gente tem um perfil de administrador, um perfil de teleregulador, de teleconsultor e solicitante.
apoiador local e monitor de campo. Esses dois aqui são fundamentais, mas eu vou me ater mais nesses 3 perfis. Então, o teleregulador, ele recebe a teleconsultoria, ele aceita para a teleregulação, ele analisa o escopo, se está dentro do escopo, ele aceita e ele vai direcionar para alguém. No momento que ele vai direcionar, ele tem um mapa, né, aqui não está aparecendo só 4, mas ele consegue ver como está a carga de todos os teleconsultores para não sobrecarregar ninguém. Então, ele encaminha para aquele que tem a melhor expertise e que não está tão sobrecarregado, né? O teleconsultor, ele recebe a teleconsultoria. No momento que ele aceita essa teleconsultoria, a Verônica, você ainda está aí? Eles só pediram que a gente fizesse isso para eles, então tem essas bases de dados, que eles colocam as palavras-chave aqui para fazer a pesquisa. Quando ele coloca a palavra-chave aqui, todas as abas no seu... como é o nome daquele negocinho lá, gente? Lá em cima, na internet, né? Abre todas as abas de cada uma dessas, já com a resposta daquela consultoria que ele fez, né? O solicitante, que é o nosso principal ator, ele recebe, essa é a tela de entrada, em que ele pode inserir a dúvida, é um texto livre, né? Em que ele pode anexar um arquivo, se ele quiser enviar dados de algum paciente, ele pode salvar o rascunho e ele pode enviar. E ele ainda tem a possibilidade de dizer se é sobre um paciente específico ou não, em sendo... Ele informa para a gente qual é o CPF do, aluno, do usuário, a gente vai no CNES, vai no Cartão Nacional do SUS desse usuário e traz todas as informações que são necessárias para fazer um encaminhamento, se houver necessidade de fazer um encaminhamento desse usuário, né? E ainda, ele tem acesso a todas as suas questões, que ele já fez, né? Ele pode reler, etc. e tal. E também ele tem um dashboard com as informações inerentes às suas participações. Então, ele sabe quantas teleconsultorias ele passou naquele mês, quantas foram lidas, quantas não foram, as atividades de teleeducação que ele participou. Ele tem aqui os 3 últimos vídeos que a gente postou, e ele tem a possibilidade de, dentro da plataforma, ele assistir qualquer um dos vídeos. Se ele clicar aqui e botar lá hanseníase, vai aparecer, acho que nós temos 10 vídeos sobre hanseníase. Vai aparecer os 10, ele pode assistir. Se eu colocar hipertensão lá, vai aparecer os vídeos sobre hipertensão, né? E aqui tem as próximas web palestras que vão ser feitas, e se porventura ele acessar essa plataforma no momento que estiver acontecendo, vamos supor que essa aqui está acontecendo nesse minuto, aparece aqui, assista agora, ele clica aqui, já cai dentro da nossa sala virtual, sem precisar ter nenhum esforço. Então, é muito top isso. Bom, esse é o fluxo normal de uma teleconsultoria, como eu falei para vocês, e aí... a gente, na Sofia, inseriu um algoritmo e mudou esse fluxo. Agora, o usuário posta a sua dúvida, obrigatoriamente a Sofia procura se aquela dúvida já está entre aquelas 27 mil questões avaliadas, se tem, em menos de 15 segundos ele tem a resposta pronta. Caso contrário, ele não conseguiu identificar, o teleregulador, com uma possibilidade mais acurada, de palavras-chave mais específicas, busca dentro da Sofia se já tem essa resposta. Se tem, ele manda a resposta e encerra o processo. Caso contrário, aí sim, ela vai chegar até o teleconsultor para responder naquele prazo de 72 horas. Então, um exemplo, ele coloca uma dúvida. A Sofia traz, em média, 20 respostas relacionadas àquela dúvida, ele escolhe, lê a resposta, se atendeu a dúvida, ele clica aqui, atendeu a dúvida, pronto, está respondida, foi o tempo dele fazer a leitura. Caso contrário, ele envia uma nova solicitação e ela vai seguir aquele fluxo que poderá durar 2 ou 3 horas, se o teleregulador encontrar, ou 72 horas no máximo, né? E aí, agora a cereja do bolo, a gente, né, continuava com uma dificuldade muito grande com relação, porque os gestores tinham que botar ponto de internet nas unidades básicas de saúde, não colocavam, a gente tinha que se deslocar até o interior para cadastrar o povo, ou eles mandarem relação, chegava incompleta, enfim, era um caos, né? Os meninos, e aqui tem um dos pais do APP, o Eduardo, resolveram, então, por que a gente não faz um aplicativo?
E o aplicativo está aí para quem quiser baixar. Obviamente, se vocês forem trabalhador do Maranhão, vocês vão conseguir acessar. Se não, sorry, mas não vão poder. Tá? Então, a Sofia, pronto, ela está acessível, né? Tanto na Apple quanto na Google. Né? Se você é um profissional de uma UBS do Maranhão, faça o seu cadastro e comece a usar a plataforma. A coisa ficou tão simples que ele baixa o aplicativo, coloca o e-mail e CPF, em meia hora no máximo ele recebe um e-mail dizendo se ele foi aceito ou não. Se ele é trabalhador da atenção primária, está aceito. Ele pode começar a usar, só precisa fazer o registro da senha dele. Se não, aí chega um e-mail dizendo, lamentamos, mas você não vai poder usar porque você não é trabalhador do Maranhão. Né? Quem sabe a gente evoluir isso para o Brasil todo. Né? Então está aqui, ó. Na hora que ele manda, ele recebe esse e-mail, informamos que os seus dados foram enviados, você em 30 minutos, que seu cadastro foi aprovado. Né? Essa é a cara do aplicativo. Se ele não é cadastrado, ele clica em cadastro, ele coloca o e-mail e CPF e a Sofia então vai aprovar ou refutar o cadastro dele. Algumas telas da Sofia. Né? Outra coisa muito legal, se ele estiver numa área, ele está lá na zona rural, não tem internet, e ele teve aquela dúvida naquela hora, não tem problema, ele pode digitar a dúvida dele e enviar. A hora que ele chegar, que tiver internet, a dúvida chega para a gente. Então, esse é um ponto que a Sofia também veio fazendo diferencial. E eu encerro convidando a todos né, para conhecer a Sofia. E, se for trabalhador do Maranhão, você tem a sua informação sempre disponível na palma da mão. Muito obrigado, gente. Antes de iniciar com a rodada das perguntas, queria parabenizar todos os palestrantes, agradecer pelo convite pela professora Anistélia e professora Ana Emília. E, como tecnólogo, por favor, eu vou tentar ser o mínimo possível técnico, mostrar o quão importante é a saúde e a tecnologia juntas, e ainda associada com a experiência do usuário. A partir desses três pilares, se observa uma ferramenta extremamente poderosa. E olha que a tecnologia, eu estou especificamente falando de programas e ainda não estou entrando ainda no aspecto de inteligência artificial, que hoje a gente viu um pouco do poder da inteligência artificial dentro da área da saúde. E também pôde-se observar que a presença da experiência do usuário em aspectos, inclusive na questão da internet das coisas, uma interface que o usuário visualiza. Então, a proposta da tecnologia, eu como tecnólogo, é sempre tentar facilitar a vida do usuário, é sempre tentar não automatizar, porque a gente escuta muito esse termo, mas é buscar facilidades para o usuário e permitir que eu traga para esse usuário facilidades que muitas das vezes é bem complexo de obter. Agora eu vou iniciar com as perguntas. Eu acredito que 3 perguntas vão ser liberadas. E aqui a primeira eu tenho, que eu acredito que vai cair para o Caio. Em relação ao desenvolvimento de aplicativos na área da saúde, tendo como base as necessidades apresentadas pelos usuários, quais métodos de avaliação podem ser realizados para avaliar a satisfação desses usuários? Olá, obrigado pela pergunta. Bom, é importante a gente considerar que existem vários métodos de avaliação e eles são aplicados de acordo com o momento em que o produto está sendo desenvolvido. Então, a gente busca, sim, os usuários, mas a gente não foca só nele. A gente tem que ver todos os stakeholders que estão envolvidos, os especialistas, o pessoal de negócio, para poder dar a cara do aplicativo com os objetivos necessários. Então, a gente pega, na fase exploratória, tem uma série de métodos aí, eu posso colocar dos qualitativos, a gente vê como que está o cenário atual, faz etnografia, faz diário de uso. Quando a gente vai fazendo, já foi o tempo em que a gente fazia só um teste de usabilidade para validar. Hoje em dia a gente vai fazendo algo mais iterativo. Então, pela metodologia ágil, a gente vai fazendo sprints e aí vai fazendo iterativamente as avaliações de uma forma mais lean, até que ao final a gente tem toda a estrutura com a avaliação, e a gente não chama validação, porque a gente está fazendo algo mais ágil mesmo, e a validação ela é de fato feita quando vai
a campo, a público, e aí a gente parametriza todo o uso. Então, basicamente, a gente faz uma etapa quali de exploração, uma etapa quali iterativa, com várias avaliações, e, ao final, é um misto de quali e quanti para poder validar. Primeiramente, queria parabenizar a todos da banca, da mesa, e dizer que estava extremamente satisfeita aqui de assistir às experiências exitosas da nossa universidade, né, e do nosso estado. E queria fazer uma pergunta para o professor Serra, para ele falasse um pouquinho mais qual é o perfil das pessoas que utilizam o aplicativo Sofia. Fiquei um pouco curiosa. Quem são as pessoas que mais utilizam, né? Qual é o campo que está chegando lá na atenção básica e que tipo de estratégia de divulgação vocês estão fazendo nas unidades básicas de São Luís, que a gente sabe que, do ponto de vista de tecnologia, a gente ainda está avançando com o prontuário eletrônico do cidadão. Então, eu queria saber como é que está aí o recorte do Sofia nesse cenário. Obrigada. Bom, vamos por etapa. A questão da divulgação nas unidades básicas, a gente aboliu isso, tinha nas unidades básicas, porque não dava resultado, porque a gente chegava lá, eles entendiam que era uma obrigação de ter que participar, e era muito ruim, né? Então, a gente está partindo para as mídias mesmo, campanha, Instagram, Facebook, nos grupos de WhatsApp dos apoiadores locais, dos usuários, mandando mailing para todo mundo, enfim, né? Então, está sendo assim, muito sucesso. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu com a entrada do aplicativo é que os médicos quase não usavam a plataforma. E, pasmem, os médicos estão baixando o aplicativo e estão mandando casos clínicos. Essa semana chegou um caso clínico, eu comentava com a Verônica, uma doença raríssima, que acontece em lenhadores, e que a gente fez o diagnóstico, o cara num município chamado São Jesus das Selvas, que está lá 400 km de Imperatriz. É longe de São Luís. E a gente, né, ela conseguiu postar via aplicativo a fotografia, a gente conseguiu orientar, e o paciente está sendo tratado lá em Imperatriz, não precisou vir para cá, para São Luís. Então, esse é um diferencial, porque o nosso maior público eram enfermeiros, agentes comunitários de saúde e pessoal do nível médio. Dentistas em terceiro lugar e médico aparecia em quarto ou quinto lugar como participantes. Mais alguma? Tem uma aqui e uma lá. Enquanto o microfone não chega até o rapaz lá na ponta, eu tenho uma pergunta para a professora Joyce e para o professor Serra. É mais uma curiosidade, eu estou doido para visitar o HU, depois disso, curiosidade extrema. Mas eu queria saber de vocês como é que ficou a receptividade dos pacientes em relação a essa implantação de pequenas tecnologias. Muitas das vezes, algumas delas são inclusivas, principalmente aquelas que são voltadas para a internet das coisas, que aí o cara usa uma pulseira, usa algum recurso. E a outra é se esse modelo de negócio, que na minha opinião é extremamente exitoso, se ele já está sendo levado para outros estados. Vamos começar pelo usuário, né? Eu acho que o usuário foi um dos maiores beneficiários em que o hospital ele aumentou a sua eficiência. Ele aumentou a eficiência, ele melhorou a qualidade, e aí alguém vai perguntar como você avalia a qualidade da assistência que vocês prestam. Nós temos regularmente a pesquisa de satisfação do usuário, é um dos nossos termômetros, e não é feita por nós, porque se você é gestor, você quer sempre que o seu hospital esteja bem, a gente apenas faz a coleta da informação, ela é processada não por nós, mas pela sede em Brasília. E outra coisa que a gente também percebeu nos indicadores. Então, nós temos métodos, nós temos indicadores, e os indicadores do hospital melhoraram de forma substancial. Você fala, por exemplo, da pulseira, uma coisa muito simples, a identificação de um usuário no sistema de saúde, ele é fundamental. Não só isso, mas ele permite te identificar, ele facilita a rastreabilidade de onde esse usuário está dentro do teu hospital, o que está acontecendo com ele. Então, e outra coisa, isso é algo que no Brasil já deveria ser feito há muito tempo. Nós temos uma política de 2013, do qual já se falava de plano de segurança do paciente. Então, nós temos a obrigação, o usuário ele chega com problema no hospital, ele não pode sair com o segundo problema. Então, quais são as barreiras que nós utilizamos? Então, nós nos utilizamos muito da tecnologia da informação para criar barreiras,
protetivas para o usuário. Mas também a gente colocou que não a nossa função fim é também assistir. O que isso também trouxe para o ensino? Por exemplo, controle das filas. Então, um dos problemas que os residentes colocavam, o residente ele quer caso novo, porque ele aprende com casos novos. Então, se eu tenho uma clínica médica, que toda vez o residente vai chegar e vai encontrar o mesmo usuário, que fica lá 2, 3 meses, e você não tem um giro-leito efetivo, o que acontece com aquele residente? Então, a gente também tem que propiciar o cenário de prática para que esse aluno também possa ser beneficiado. Então, a gente entende que outra coisa que também é importante é que o aluno ele dá a sua contribuição no sentido que ele ajuda na implementação não só, mas ele ajuda na crítica daquilo que está bom e daquilo que está ruim dentro da avaliação do processo interno de trabalho. Professor Serra? Com relação aos indicadores, acho que o Joyce já colocou tudo, mas Joyce, acho que você esqueceu de falar um que é fundamental, o índice de queixas na ouvidoria. O hospital tinha 300 queixas por dia e isso praticamente desapareceu. Sim, se está sendo expandido. Olha só o que acontece. A política de informatização dos processos internos de trabalho dentro da rede de hospitais universitários ela é uma tônica. Alguns hospitais evoluíram mais, outros menos. Agora, o que se utiliza hoje? Aquele hospital que tem uma melhor prática, que ele possa ser disseminado para os demais. Então, dos sistemas que nós mostramos aqui, o ano passado nós matriciamos, no caso, o Hospital do Maranhão matriciou o Hospital Universitário de Juiz de Fora e o Hospital Universitário do Espírito Santo. E esse ano a gente está apoiando o Hospital Universitário do Pará. Já que é uma rede, quem tem uma possibilidade, uma melhor prática, tem que contribuir de forma que o sistema ele possa ser uniforme. Porque se a gente for perceber, em todo tem o usuário, tem, mas nós temos o aluno. E o aluno ele entra com uma expectativa muito grande. E ele tem o quê? 2 anos, no mínimo, do qual ele precisa para o seu processo de formação. Isso, tanto o médico quanto a residência multiprofissional, é o mínimo de tempo que ele fica na estrutura. O aluno da graduação, lógico, a gente tem um ciclo maior, mas isso também é ponderado. Muito obrigado, professora. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Alexandre. Gostei muito de ver as iniciativas e o resultado que está acontecendo lá no Maranhão, porque eu estou trabalhando num projeto aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou engenheiro, estou começando meu doutorado aqui na produção, na engenharia de produção, e como eu estou na área de regulação lá da Secretaria, todas essas questões que vocês falaram, a gente vê lá. Então, São Paulo tem uma plataforma de teleconsultoria que é muito pouco usada. A gente tem um problema grande com a questão de filas, que o número não vou nem te falar para você não assustar, porque é maior que o Maranhão, eu acho. Mas a dúvida que eu tinha era especificamente para a professora sobre a questão da indústria 4.0 no hospital universitário. E eu queria saber exemplos de que vocês estão utilizando. A senhora comentou de IoT, Big Data, inteligência artificial, que vocês já estão fazendo algumas coisas no hospital. Eu queria saber o que vocês estão fazendo de IoT e inteligência artificial e também na parte de predição, né, na parte preditiva. Perfeito. Então, o que nós temos, inclusive o professor Serra pode colocar das 2 últimas experiências que nós tivemos com 2 alunos de graduação, não foi, Serra? Então, nós estamos fazendo as pesquisas nos nossos ambulatórios, nós tivemos agora as 2 últimas sendo feitas na área da ortopedia, na área de pressão, na área da imagem, nós também já estamos trabalhando. Em relação aos grandes bancos de dados, o que nós temos feito? Um dos bancos que tem sido muito requisitado, principalmente pela área da engenharia, são os bancos da imagem. Então, as pesquisas feitas na área com ressonância, com tomografia, nós temos um grupo da engenharia que tem utilizado disso no nosso hospital. Então, do ponto de vista de predição, o que nós mostramos? Nós mostramos o sistema que eu falei em relação à cadeia de suprimento.
E a gente entende que muitas das vezes o problema não é recurso financeiro, porque a gente tem o hábito de colocar a falta do dinheiro, nem sempre é falta do dinheiro. Então, nós montamos um sistema no nosso hospital que eu não quero saber do armazenamento, a gente quer saber da cadeia toda. Mas um dos pontos que a gente tem que saber é, lá na prateleira, eu quero uma predição daquele item, qual é o tempo oportuno e exato para o abastecimento dele. Por quê? Isso é muito difícil da gente fazer, porque o país ele é diverso e ele é muito extenso. Então, vou dar um exemplo para você. A indústria diz para nós lá no Maranhão que ninguém passa pelo Maranhão, passa por Fortaleza. Mas ao Maranhão você vai, porque ele diz que lá é fim de linha. Então, nós temos uma logística de abastecimento que é muito ruim. Então, olha só, quantos elementos eu tenho que colocar no processo de predição para saber qual é o momento oportuno de eu ter aquele item na prateleira, você está entendendo? Que é o sistema que nós chamamos, o sistema chama-se Pandora, porque é uma pergunta que nós fazíamos no hospital e que as pessoas tinham um prurido muito grande de dar resposta. O hospital está abastecido? Você está me entendendo? E o que é estar abastecido? É o que eu tenho na prateleira e é aquilo que está chegando no meu almoxarifado, você está me entendendo? Então, na predição a gente está trabalhando dentro do Pandora em relação como que diz? Modelo preditivo que foi utilizado na ortopedia? Então, lá na ortopedia a gente tem saiu agora, né? Um estudante, a gente valoriza muito a mão de obra de estudante, a gente trabalha muito com estagiários, esses meninos são gênios, né? Então, um estudante do curso de Ciência da Computação bolou um celular 3D com um ortopedista que, para fazer o cálculo da angulação para a correção de uma osteoartrose, por exemplo, ele precisava fazer radiografia em PA, perfil, botar régua, marcar um traço, medir ângulo, etc. E tal. Ele aponta o celular, faz um ponto na coxa, no joelho, na tíbia, e na mesma hora ele já tem qual é o grau de correção. Então, isso é um negócio que foi feito lá dentro da nossa instituição. Ainda dentro, por exemplo, de inteligência artificial, toda essa parte de inteligência artificial da Sofia, ela foi feita por estudantes, né? A gente tem linha de pesquisa de estudantes que estão estudando lesões de pele para o computador fazer o diagnóstico de lesão de pele. Isso aí para o dermatologista, aquele que ele... Obviamente que isso é uma discussão muito longa, isso é pesquisa, isso não está ainda acontecendo, mas é pesquisa que acontece dentro da nossa instituição, né? De fundo de olho, né? O estudo machine learning para vir no fundo de olho qual daquelas imagens precisa efetivamente ir para um retinólogo e qual que ele analisa como normal. Isso são muito avançados, inclusive esses trabalhos já foram todos premiados, né? No Congresso Brasileiro de Informática. O último nós ganhamos agora, o Albert Einstein, ele tem um prêmio que chama-se Julia Lima, que é colocado, na verdade é um processo que eles avaliam todas as boas práticas da América Latina do ponto de vista de segurança do paciente, e o prêmio desse ano foi para a nossa instituição. E o que nós fizemos? Se a gente vai numa UTI neonatal e lá no nosso hospital a gente é referência para todo o estado para crianças de baixo peso, uma das coisas que é colocada e que às vezes os pediatras e os neonatologistas se queixam muito é do tempo que eles ficam fazendo cálculo para fazer uma dieta de uma criança. E foi desenvolvido no próprio hospital uma ferramenta do qual eles entram, colocam tudo o que eles querem, não só por predição, mas também pelo aquilo que é colocado da necessidade de cada criança de forma individual. Nós temos uma ferramenta que hoje está sendo extremamente requisitada. E tudo feito na casa. O que eu costumo dizer, a gente precisa deixar as pessoas pensarem. E precisa usar muito mais o aluno. Às vezes a gente se preocupa muito, tá? Estamos ensinando bem? Eu pergunto. Nós estamos deixando os alunos pensarem e dando oportunidade para eles de fazerem? Isso é um ponto que a gente precisa também, acho que, refletir. Eu acho que cabe ressaltar a experiência de Grenoble, né? Tem uma Boa. universidade da França, né, que começou mandando um estagiário para fazer estágio conosco. Ele veio, adorou, ficou 3 meses aqui, voltou, veio outro, voltou, e vieram 3 e agora estão querendo mandar 18.
E boa parte dessa parte da Sofia foram desenvolvidos por estudantes que vieram da França fazer estágio conosco aqui, da parte de inteligência artificial, somando-se à inteligência dos meninos locais, né? Eu sei o assunto, está ficando quente, e se pudesse, dava para continuar a noite toda, mas a gente tem que continuar com a programação. E eu queria agradecer agora ao professor Serra, à professora Joyce e ao Caio. Foi extremamente show de bola o que vocês falaram agora. E eu queria agradecer o evento. Muito obrigado, viu?